Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na suntuosa casa dos Beaumont, aninhada no topo de uma colina com vista para a cidade, a tensão era palpável. Elodie, a nora ambiciosa e determinada, fingia cada sorriso com precisão cirúrgica, escondendo suas verdadeiras intenções atrás de olhos inocentes. Durante meses ela vinha tramando um plano maquiavélico, eliminar sua madrasta, Helene Beaumont, para se apossar da colossal herança que a aguardava no dia em que Helene desaparecesse. Helene, uma mulher elegante e perspicaz, parecia frágil a todos, mas por trás de sua figura delicada escondia-se uma mente afiada e uma intuição formidável. Ela sempre sentirá, apesar das aparências, que algo estava errado com Elodie. Os presentes excessivamente atenciosos, os elogios exagerados, os olhares demorados para as joias e os documentos da herança. Tudo isso não lhe passou despercebido. Naquela noite, Elodie entrou sorrateiramente na biblioteca, convencida de que sua madrasta havia se recolhido ao seu quarto para passar a noite. Seu plano era simples, um envenenamento discreto e indetectável para fazer a tragédia parecer um acidente. Mas assim que despejou a substância no copo de Helene, uma luz forte a cegou, e uma voz gélida ecoou atrás dela. Eu sabia que você viria, Elodie. Surpresa, Elodie recuou, mas era tarde demais para fugir. Helene Beaumont, com uma calma quase sobrenatural, segurava uma pasta grossa e um telefone nas mãos. Não se tratava apenas de uma armadilha, era o momento em que o manipulador se tornaria o manipulado. Helene não só estava ciente das intenções da enteada, ela havia antecipado tudo. E naquela noite ela iria reescrever o destino da família, de maneiras que Elodie jamais poderia ter imaginado. Elodie Beaumont passará o dia aperfeiçoando sua máscara perfeita de nora. No saguão iluminado da casa da família, ela sorria, servia chá para Helene e discutia com entusiasmo os projetos recentes da casa, como se nunca tivesse nutrido pensamentos sombrios. Ninguém imaginaria que por trás desses gestos atenciosos se escondia uma ambição mortal. Em seu quarto, Helene observava tudo através de um pequeno espelho habilmente posicionado. Ela sabia que a nora cobiçava sua herança e, embora sempre tivesse tratado Elodie com cortesia, não se deixou enganar. Durante várias semanas implementou uma vigilância discreta, câmeras escondidas, gravações e até mesmo alguns cúmplices leais entre os empregados da casa. Cada movimento de Elodie era anotado, analisado e antecipado. Naquela noite, Elodie fingiu querer consultar um documento na biblioteca. O plano era simples, uma taça de vinho sutilmente envenenada, e a sucessão estaria ao seu alcance. Ela se aproximou da mesa de Helene, com o coração disparado, mas pronta para desempenhar seu papel até o fim. Helene, como se estivesse esperando por ele, saiu das sombras com um sorriso calmo, mas perturbador. Você realmente acha que pode me surpreender, Elodie? Ela disse com uma voz suave, mas gélida. Elodie deu um pulo. O copo tremeu em sua mão. Helene deu um passo à frente, segurando uma pasta grossa. Tudo o que você fez, tudo o que você pensou. Eu sei. E acredite, você não está jogando no mesmo nível que eu. Elodie sentiu um arrepio de medo. Pela primeira vez em semanas, percebeu que sua sogra não era a vítima fácil que imaginara. Deu um passo para trás, olhando para o telefone que Helene também segurava. Um telefonema rápido e a polícia poderia chegar. Mas Helene não parou por aí. Com uma calma implacável, começou a listar as evidências acumuladas contra Elodie, as mensagens, os olhares curiosos e até as tentativas de manipulação por parte dos funcionários da casa. Cada palavra era uma punhalada invisível no orgulho da jovem. Elodie então percebeu que havia sido completamente subestimada. E enquanto buscava desesperadamente uma saída, Helene concluiu. Hoje à noite, minha querida, eu estou no comando e acredite, você não vai querer perder. Na biblioteca silenciosa, um novo equilíbrio de poder acabará de se estabelecer. A madrasta, longe de ser um alvo fácil, acabará de se tornar a mestra da armadilha. Após a humilhação na biblioteca, Elodie retirou-se para o seu quarto, com o coração aos pulos. Estava furiosa, mas mais importante, desestabilizada. Toda a sua estratégia meticulosamente planejada acabará de ser destruída. Helene não era a velha frágil que imaginara. Era astuta, vigilante e, acima de tudo, antecipava cada movimento. Elodie sabia que precisava agir rápido. Se deixasse dominar pelo medo, perderia tudo, sua herança, sua imagem e talvez até sua liberdade. Sentou-se à escrivaninha, releu os documentos que havia preparado cuidadosamente para a ocasião e começou a pensar em um contraplano. Enquanto isso, Helene, em sua sala de estar, estava desconcertantemente calma.
Ela fez um sinal para seu mordomo, Thomas, um homem leal há anos, para que discretamente vigiasse Elodie. Ela sabia que sua nora não ficaria passiva e tentaria algo. Temos que deixá-la se revelar, murmurou. A verdade sempre vem à tona. Elodie decidiu fingir total inocência e agir como se nada tivesse acontecido. Correu para preparar o jantar, certificando-se de que Ellen estivesse presente no ambiente, monitorando cada movimento. Mas desta vez era a Ellen quem estava no comando. Ela puxou conversa com Elodie, trazendo sutilmente à tona memórias de família, documentos importantes e até conversas passadas que só Elodie poderia saber. A cada frase, Elodie sentia seu plano enfraquecer. Ellen não estava apenas a frustrando. Ela a manipulava, pressionando-a a revelar pistas sobre suas verdadeiras intenções. Uma palavra deslocada, um olhar hesitante. Tudo era registrado pela mente afiada de Ellen. Chegou então o momento em que Elodie, acreditando ter encontrado uma brecha, fez um comentário ambíguo sobre a herança. Ellen sorriu, um sorriso lento e calculado. Interessante, você parece muito preocupada com o que ainda não deveria ter. Mas não se preocupe, minha querida. Há um tempo para tudo. Elodie sentiu o sangue gelar. Cada palavra que Ellen dizia era um aviso sutil, uma forma de avisá-la de que cada movimento seu seria examinado, registrado e usado contra ela. Naquela noite na grande casa dos Beaumont, o jogo de paciência e astúcia estava apenas começando. Elodie ainda tinha cartas para jogar, mas Ellen acabará de mostrar que conhecia todas as regras, e que estava pronta para manipulá-las à sua maneira. Na manhã seguinte, Elodie acordou mais determinada do que nunca. Seu plano inicial havia fracassado, mas ela não era de desistir tão facilmente. Passou a noite pensando em cada detalhe, imaginando possíveis cenários, soluções alternativas e distrações para isolar Ellen e executar seu plano. Ela decidiu começar diminuindo a vigilância da sogra. Enquanto Ellen tomava café na sala, Elodie sugeriu um passeio improvisado. Que tal darmos uma volta no parque? Está tão lindo esta manhã. Ellen, sorrindo, aceitou, sem perceber que aquele simples gesto parecia oferecer uma oportunidade a Elodie. Mas o que Elodie não sabia era que Ellen havia previsto essa manobra. Mal haviam atravessado o portão da casa quando Ellen discretamente chamou Thomas. Siga-me de perto, mas permaneça invisível. O mordomo se posicionou à distância, pronto para intervir se Elodie tentasse alguma coisa. Durante a caminhada, Elodie tentou criar um momento em que Ellen estivesse sozinha e vulnerável. Ela multiplicou as distrações, iniciou conversas sobre temas delicados e sutilmente tentou atrair Ellen para uma área isolada do parque. Mas a cada passo sentia a presença invisível de Thomas e o olhar atento da sogra, analisando cada movimento seu. De repente Elodie teve uma ideia mais ousada: enfiar um pequeno frasco de veneno na bolsa de Ellen, na esperança de que ela o confundisse com uma pílula ou um suplemento. Mas ao se aproximar para fazer isso, Ellen se virou abruptamente, como se tivesse sentido algo no ar. Você realmente acha que eu me deixaria levar tão facilmente, Elodie? Disse Ellen, sorrindo, revelando que a garrafa já havia sido substituída por um pequeno sachê de açúcar. Elodie recuou perplexa. Ela entendeu que cada movimento havia sido planejado e que sua madrasta estava jogando um jogo duplo, fingindo não saber, enquanto controlava a situação. Pela primeira vez, Elodie sentiu puro medo. Ela havia subestimado a astúcia de Ellen. Naquele dia, ao voltar para casa, Elodie percebeu que o jogo tinha acabado de tomar um rumo ainda mais perigoso. Ellen não só tinha consciência do seu plano, estava pronta para usá-lo contra si a qualquer momento. E nesse jogo de manipulação, apenas a pessoa mais inteligente e cautelosa sairia vitoriosa. Alguns dias se passaram desde o passeio no parque, e Elodie estava mais frustrada do que nunca. Todas as tentativas de manipulação falharam, e ela sentia que a sogra estava sempre um passo à frente. Mas em vez de desistir, decidiu redobrar sua ousadia. Ellen, por sua vez, observava com uma calma quase cruel. Sabia que o desejo de Elodie de controlar a sucessão a levaria a cometer erros, e estava pronta para explorar cada um deles. Naquela noite convidou discretamente alguns amigos próximos para jantar na ampla sala de jantar, sob o pretexto de fortalecer os laços familiares. Mas havia um plano oculto. Ellen sabia que Elodie, gananciosa e impaciente, tentaria fazer alguma coisa naquela noite. Desde o início do jantar, Ellen se envolveu em uma conversa descontraída, mas sutilmente fez comentários sobre a importância da lealdade e da honestidade na família. Elodie tentou parecer atenciosa e inocente, mas Ellen notou cada microexpressão, cada hesitação, cada estremecimento. Chegou então o momento em que Ellen colocou um antigo álbum de família na frente de Elodie.
evocando a memória do falecido marido e os valores que ele sempre defendeu. Elodie, incapaz de esconder sua impaciência, discretamente fez um gesto para verificar o celular debaixo da mesa, na esperança de enviar uma mensagem comprometedora a um cúmplice. Ellen, com um sorriso sutil, mas implacável, gentilmente estendeu a mão e disse: Elodie, querida, seu telefone, por favor. Gostaria de saber o que é tão urgente. Surpresa, Elodie tentou encontrar uma desculpa, mas Ellen já havia antecipado a resposta. Sabia que a nora não resistiria ao pedido, e de fato, Elodie entregou o telefone, vermelha de confusão. Ellen consultou a mensagem enviada a um dos cúmplices de Elodie e leu em voz alta calmamente: Está tudo pronto para esta noite, o plano é perfeito. A sala congelou. Elodie sentiu o sangue gelar. As amigas de Ellen trocaram olhares, percebendo que algo sério estava acontecendo. Ellen, impassível, colocou o telefone na mesa e disse: Veja bem, Elodie, eu não sou quem você pensa que sou. E esta noite você acabou de se trair. Pela primeira vez, Elodie percebeu que não era mais a manipuladora, ela era a manipulada. Ellen acabará de transformar a noite na armadilha perfeita, revelando sutilmente suas intenções diante de testemunhas. Este jantar marcou uma virada decisiva. Ellen havia recuperado o controle, e Elodie entendeu que qualquer movimento impulsivo poderia agora ser explorado contra ela. Elodie estava agora sem saber o que fazer. Todas as tentativas de manipulação haviam sido frustradas, todos os planos meticulosamente antecipados por Ellen. A frustração estava se transformando em raiva, e a raiva em desespero. Ela sabia que precisava agir rápido, antes que sua madrasta a destruísse completamente. Naquela noite, aproveitando a ausência temporária de Ellen para supervisionar alguns trabalhos na biblioteca, Elodie decidiu implementar um plano mais direto. Entrou no escritório da sogra na esperança de encontrar documentos comprometedores, ou pelo menos uma maneira de prejudicá-la financeiramente. Seu coração batia forte, mas ela estava convencida de que desta vez não seria vista. Ela mal havia aberto a gaveta principal quando a mesa de repente se iluminou com uma luz ofuscante, e uma voz gélida soou: Você realmente achou que eu não tinha planejado esse momento, Elodie? O chão vibrou levemente, e um sistema discreto trancou a porta. Elodie recuou apavorada. Ellen surgiu das sombras, calma, mas implacável, segurando uma pasta grossa e um gravador na mão. Você foi muito perspicaz, admito, mas nunca imaginou que eu havia preparado medidas de segurança para todos os cômodos desta casa. Cada movimento que você fez, cada gesto que pensou em fazer, eu registrei tudo. Elodie sentiu o pânico crescer dentro dela. Seu plano, que ela achava perfeito, tinha acabado de ruir. Ellen deu um passo à frente, colocando a pasta à sua frente. Este arquivo contém todas as suas artimanhas. As mensagens, os bilhetes, as gravações, tudo. E esta noite você entenderá que o verdadeiro poder não reside na astúcia, mas na paciência e na previsão. Elodie tentou falar, protestar, mas Ellen a interrompeu com um sorriso gélido. Antes de tomar uma decisão irreversível, pense bem, porque eu nunca faço nada impulsivamente. No escritório silencioso, Elodie compreendeu que o equilíbrio de poder havia mudado completamente. Ela não era mais a manipuladora, era a presa, e Ellen, a caçadora implacável. Naquela noite, Elodie percebeu que a verdadeira lição não era apenas vigilância, mas também humildade. E que às vezes, subestimar alguém que você considera fraco pode custar muito caro. Na manhã seguinte, a casa dos Beaumont estava banhada por uma luz suave, mas o ambiente estava longe de ser tranquilo. Ellen decidirá não deixar Elodie brincar com sua paciência. Era hora de revelar toda a verdade à família e aos entes queridos, para que todos entendessem as verdadeiras intenções de sua enteada. Ellen convidou todos os familiares presentes para almoçar na ampla sala de jantar. Elodie, inquieta, tentou parecer normal, mas cada olhar que recebia parecia testá-la. Ela sentia que algo estava se formando, e seus instintos lhe diziam que aquele não seria um simples almoço em família. Quando a refeição começou, Ellen falou com uma calma desconcertante. Gostaria de compartilhar algo com todos vocês, disse ela, colocando uma pasta grossa sobre a mesa. Esta pasta contém informações importantes sobre algumas intenções maliciosas dentro desta casa. Os convidados trocaram olhares curiosos. Elodie sentiu o coração afundar. Ellen então começou a detalhar, com calma mas com precisão, os planos de Elodie, suas tentativas de manipulação, suas mensagens secretas e até mesmo as tentativas de envenenamento. Cada revelação era acompanhada de evidências concretas que ninguém podia contestar. Elodie, em pânico, tentou interromper a sogra. Não é o que você pensa. Mas Ellen, imperturbável, olhou para ela friamente.
tudo em que acredito, eu sei. E cada movimento seu foi registrado e preservado. Os familiares ficaram atônitos. Os amigos presentes cochichavam entre si, alguns chocados, outros admirando a previdência e o autocontrole de Ellen. Elodie, por sua vez, sentiu sua reputação ruir num instante. Tudo que ela tentará em segredo acabará de ser exposto para todos verem. Ellen conclui com um sorriso gelado. A lição é simples: subestimar alguém que você considera vulnerável pode ser extremamente perigoso. E nesta casa, lealdade e respeito não são opções, mas regras. Elodie, humilhada e aterrorizada, percebeu que seu lugar naquela família simplesmente desaparecera. Ela brincara com fogo e se queimara. Ellen, por sua vez, provara que sabedoria, antecipação e paciência eram mais poderosas do que qualquer astúcia. Naquele dia, o domínio de Ellen na casa dos Beaumont foi definitivamente restaurado, e Elodie percebeu que, apesar de toda a sua ambição, ela nunca poderia superar uma mulher que enxergava além das aparências. Após a revelação humilhante no almoço, Elodie estava à beira do pânico. Sua posição na família Beaumont estava comprometida e sua imagem, irreversivelmente manchada. Mas o orgulho e a sede por herança foram mais fortes que o medo. Ela decidiu tentar um último ato de desespero. Naquela noite, aproveitando a escuridão e a ausência da maioria dos criados, Elodie entrou sorrateiramente no quarto de Ellen. Seu objetivo: roubar os documentos legais relativos à herança e falsificá-los para dar a impressão de que Ellen pretendia deserdá-la. Ela se movia cautelosamente com as mãos trêmulas, pronta para agir antes que a madrasta descobrisse sua presença. Mas Ellen, sempre vigilante, a esperava. Ela não apenas antecipara as manobras de Elodie, ela previra aquele confronto final. Assim que Elodie colocou a mão na gaveta com os documentos, uma luz suave se acendeu, e a voz de Ellen ecoou atrás dela. Elodie, acho que você ainda não entendeu. Elodie se virou abruptamente, mas era tarde demais. Ellen, com uma calma implacável, fechou a porta atrás de si e pegou um gravador. Todas as tentativas de Elodie desde o início haviam sido gravadas secretamente. As evidências eram irrefutáveis. Cada plano, cada movimento, cada mentira, disse Ellen, colocando os documentos na cama. Está tudo registrado aqui. E esta noite você finalmente entenderá que o verdadeiro poder não reside na astúcia, mas no controle e na paciência. Elodie sentiu o pânico crescer dentro dela. Tentou protestar, mas Ellen a interrompeu com um gesto simples, calmo, mas autoritário. Você teve uma chance, Elodie. Poderia ter aprendido comigo, sido leal, respeitado a família. Mas escolheu a ganância e a traição. Essa escolha tem um preço. Naquele momento, Thomas, o mordomo, entrou na sala com um envelope lacrado. Ellen o entregou a Elodie. Isto é para você. Uma chance de sair desta casa com dignidade. Mas saiba que quaisquer tentativas futuras serão imediatamente expostas. Elodie, atordoada, percebeu que havia sido completamente manipulada e que qualquer possibilidade de traição havia sido neutralizada. Ela saiu da sala, envelope na mão, ciente de que não tinha mais nenhum poder na casa dos Beaumont. Ellen, sozinha em seu quarto, sorriu levemente. Ela acabará de transformar a ameaça de Elodie em um exemplo perfeito de paciência, estratégia e controle. A lição havia sido aprendida. Naquela família, ninguém jamais poderia subestimar a matriarca. Elodie saiu da casa dos Beaumont com o envelope na mão, o rosto marcado pela vergonha e pela raiva. Ela sabia que sua reputação na família e na alta sociedade estava comprometida, mas seu orgulho a impedia de desistir completamente. Em sua mente apenas uma palavra ressoava: vingança. No entanto, o que Elodie não sabia era que Ellen havia se preparado para essa eventualidade. Do escritório em casa, ela já havia contatado alguns aliados de confiança e se encarregara de criar uma rede discreta para monitorar os movimentos da nora. Cada passo que Elodie dava lá fora podia ser antecipado e, se necessário, rebatido sem que ninguém percebesse. Poucos dias depois, Elodie tentou se reintroduzir na sociedade manipulando alguns amigos influentes e espalhando boatos para manchar a imagem de Ellen. Mas todas as tentativas falharam. Em cada uma delas, Ellen havia planejado uma resposta sutil, uma informação vazada na hora certa, evidências discretas para refutar as acusações ou depoimentos de pessoas influentes confirmando a lealdade e a integridade da matriarca. Furiosa, Elodie percebeu que estava fora de controle. Decidiu então atacar com mais força, buscando revelar publicamente um segredo de família supostamente comprometedor. Mas ao organizar seu confronto público, descobriu que Ellen a havia precedido. Os documentos que Elodie pensava que usaria para sua vingança eram, na verdade,
Cópias falsificadas pela própria Ellen, destinadas a prender qualquer um que tentasse desacreditá-la. Diante da plateia, Elodie se viu ridicularizada, seu plano saindo pela culatra com precisão cirúrgica. Ellen, presente nas sombras, sorriu interiormente. Cada movimento de Elodie havia sido previsto, e cada tentativa de vingança agora era usada para fortalecer sua própria posição e expor a ambição excessiva da enteada. Naquela noite, Elodie voltou para casa, derrotada e consciente de que havia perdido o jogo. Ellen, por sua vez, confirmou mais uma vez que neste jogo de poder e manipulação, somente a previsão, a paciência e o controle total dos acontecimentos poderiam garantir a vitória. A lição era clara: subestimar uma pessoa com conhecimento e experiência poderia custar muito mais do que apenas documentos ou uma herança. Poderia destruir a reputação, o orgulho e a dignidade de um indivíduo. Elodie estava agora sozinha. Seus aliados a haviam abandonado, sua reputação estava arruinada e todas as tentativas de vingança haviam sido frustradas por Ellen com precisão implacável. Mas seu orgulho e sede por herança ainda estavam intactos. Ela decidiu tentar um último ato desesperado: confrontar Ellen diretamente e forçar a mão da matriarca. Numa noite escura, ela voltou sorrateiramente para a casa dos Beaumont, determinada a surpreender Ellen. Dirigiu-se ao escritório da sogra, convencida de que aquele confronto seria sua última chance de retomar o controle. Mas Ellen o esperava, como sempre. O quarto estava mal iluminado, e um leve sorriso brincava no rosto da matriarca. Elodie, eu estava me perguntando quando você chegaria para esta tentativa final, disse Ellen calmamente. Elodie, trêmula mas determinada, tentou brandir uma carta falsa que, segundo ela, poderia perturbar Ellen. Mas Ellen a deteve com um simples gesto e revelou um arquivo ainda maior. Veja bem, cada plano, cada mentira, cada ação que você imaginou. Eu previ tudo, e este arquivo contém provas de que suas tentativas não só são do meu conhecimento, como estão irrevogavelmente documentadas. Elodie sentiu uma pontada de ansiedade tomar conta dela. Finalmente entendeu que todas as suas ações, desde o primeiro copo envenenado até os boatos e documentos falsificados, haviam sido monitoradas e se voltado contra ela. Ellen, impassível, continuou. Você queria jogar com inteligência, Elodie. Mas paciência, experiência e previsão sempre têm a última palavra. Esta noite, seu jogo acabou. Elodie tentou protestar, mas Ellen colocou um gravador simples sobre a mesa, tocando a fita contendo todos os momentos comprometedores da vida de Elodie, desde o início. As evidências eram irrefutáveis. Elodie entendeu que qualquer resistência adicional seria inútil. Você escolheu a ganância e a traição, concluiu Ellen, e toda escolha tem suas consequências. A casa dos Beaumont não é um playground para manipuladores. Naquele momento, Elodie percebeu que havia perdido não apenas a batalha por sua herança, mas também sua influência, sua dignidade e qualquer chance de recuperar sua posição. Ellen, por sua vez, transformava cada ameaça em prova de seu controle total. Era o confronto final. Elodie, derrotada e humilhada, deixava definitivamente a casa dos Beaumont, enquanto Ellen, serena, provava de uma vez por todas que era a única que detinha o controle e a verdade. O sol se punha sobre a propriedade Beaumont, banhando os jardins com uma luz dourada. A casa, símbolo de riqueza e poder, parecia mais calma do que nunca. Lá dentro, Ellen estava sentada em sua poltrona favorita, serena e triunfante. Ela acabará de encerrar um capítulo crucial de sua vida, aquele em que neutralizara todas as ameaças à sua família e à sua herança. Elodie, por sua vez, desaparecera do cenário familiar. Suas tentativas de manipulação e traição haviam sido expostas e sua reputação, irreparavelmente manchada. Mesmo tendo saído de casa com algumas migalhas de esperança, agora sabia que não tinha mais controle. Cada movimento futuro seria monitorado, cada ação potencialmente se voltaria contra ela. A ambiciosa nora tornará-se uma mera lembrança, um exemplo do que acontece quando se subestima a previsão e a paciência de Ellen. Na sala de jantar, Ellen reuniu a família para compartilhar um momento de paz e gratidão. A matriarca falou: "O que passamos me lembrou de uma verdade fundamental: lealdade e respeito são a base desta família. Aqueles que escolhem manipulação ou traição descobrem rapidamente que o tempo e a paciência revelam tudo." Todos os olhares se voltaram para Helena com admiração e respeito. Todos compreenderam que a força daquela mulher não residia apenas em sua posição ou riqueza, mas em sua inteligência, prudência e capacidade de antecipar as intenções dos outros. Em seu escritório, Ellen contemplou o arquivo de Elodie, agora arquivado e lacrado.
Este arquivo serviria como um lembrete permanente. Astúcia e ganância nunca triunfam sobre sabedoria e autocontrole. Ao cair da noite na casa dos Beaumont, Ellen sorriu levemente. Ela havia transformado cada ameaça em uma oportunidade, cada tentativa de traição em uma lição de vida. A casa estava novamente em paz, sua autoridade intacta e o legado protegido para aqueles que realmente defendessem os valores familiares. Elodie, por sua vez, desapareceu na sombra de sua derrota, deixando para trás a certeza de que neste jogo de poder e manipulação, Ellen Beaumont permaneceria sempre amante indiscutível. E assim se encerra o capítulo de traição e vingança. Uma história onde a paciência, a previsão e o domínio total sempre prevalecem sobre a astúcia e a ganância.